Agora nós vamos ver o comando trim. Como eu disse para vocês em sala de aula, o comando trim e o comando extend eles são muito parecidos. O comando extend ele vai estender a linha e o comando trim ele vai cortar, mas a forma de utilizar esse comando ela é muito parecida com a do comando extend. Então vamos lá. O atalho dele vai estar aqui, junto com o atalho do comando extend. Cliquei, ativei o meu trim. E da mesma forma que o extend, ele existe duas formas de utilização do comando. Se depois que o meu comando estiver ativado, eu der um Enter e clicar na linha que eu quero cortar, ela vai cortar até o primeiro limite que tiver na frente, ou seja, até a primeira linha que ela está cruzando. Como eu faço no extend, se eu quiser que ela corte direto, por exemplo, até esta linha aqui, mesmo que tenham outras linhas antes, eu tenho que fazer o seguinte, ó, ativei o meu comando e daí o primeiro clique que eu vou dar, sem dar outro Enter, depois que eu ativei o comando, é para selecionar o limite do corte. Então cliquei, selecionei o limite do corte. Para eu dizer para o AutoCAD que eu já terminei de selecionar o limite do corte, eu dou Enter. E agora eu clico na linha que eu quero cortar e ele fez o corte nesta linha aqui. Mas assim, eu posso selecionar mais de um limite se eu quiser. Por exemplo, ativei o comando e quero que ele corte este espaço aqui, ó, que está entre essas duas linhas. Então eu vou selecionar os meus dois limites, está selecionado, dou Enter e clico no pedaço que eu quero cortar. E daí ele mantém o restante e corta só nos limites que eu selecionei. Mesmo que tivesse outra linha no meio, por exemplo, eu quero cortar entre essas duas linhas aqui. Tem essas duas linhas no meio, não tem? Mas eu vou selecionar os limites que eu quero. Então, ativei o comando, selecionei os limites, dei Enter para dizer que eu já selecionei os limites e vou clicar onde eu quero cortar, ou selecionar. E ele cortou e ignorou esses dois limites que já existiam aqui no meio. Beleza, pessoal? Esse aí foi o comando trim.